Algumas dores não fazem barulho, elas não deixam marcas no corpo, não causam febre, não provocam gritos, mas corroem por dentro. São aquelas que ninguém percebe, que não aparecem em exames, mas que moram na alma dos escolhidos por Deus. Quem vê de fora julga a força, mas por dentro há uma guerra. Você já sentiu como se estivesse travando uma batalha invisível, enquanto todos ao seu redor seguem como se nada estivesse acontecendo? É assim que vivem os escolhidos. Carregam uma carga espiritual que poucos entenderiam, porque essa dor não é emocional. Essa dor é espiritual. Uma dor que não veio por acaso. Ela é um sinal, um chamado, uma separação. Não são dores que te afastam de Deus, são dores que te aproximam. Mas como saber se essa dor é apenas sofrimento ou se ela é um sinal de que você foi escolhido? A resposta não está nos olhos, está no espírito. E hoje você vai descobrir, vai entender por que certas dores te alcançaram, enquanto outros passaram ilesos. Por que você sentiu a aflição, enquanto outros nem perceberam o que estava acontecendo? Neste vídeo, você vai conhecer as 3 dores espirituais que apenas os escolhidos por Deus sentem. E ao final, você não vai mais duvidar. Vai compreender que a tua dor tem um propósito e que Deus nunca esteve em silêncio. Ele só estava te preparando. Uma das primeiras dores que os escolhidos por Deus sentem é o sentimento de deslocamento. É como estar no meio de uma multidão e ainda assim se sentir sozinho. Não importa o quanto se esforce para se encaixar. Nada parece fazer sentido. As conversas parecem vazias. Os interesses das pessoas não tocam sua alma. Você até tenta participar, rir, viver como todos vivem. Mas dentro de você, algo grita. Você não pertence a esse lugar. Essa dor silenciosa não é um erro. Ela é um sinal. Porque quem é separado por Deus não encontra paz nos mesmos lugares que o mundo encontra. O escolhido começa a sentir uma inquietação interna. Não é depressão, não é apenas tristeza. É uma sensação de que você nasceu para algo maior, mesmo que ainda não saiba o quê. E isso começa a te incomodar. Você não aguenta mais conversas superficiais. Não suporta mais pecados que antes nem te afetavam. As músicas, os filmes, os lugares, tudo começa a parecer estranho. Essa é a primeira dor, perceber que você está sendo separado. E aqui entra o ponto principal. Essa separação dói porque ela é solitária. Nem sempre a sua família entende, nem sempre seus amigos acompanham. Você começa a perder algumas pessoas no caminho. Mas entenda, essa solidão não é abandono, é santificação. Deus começa a te afastar de ambientes e pessoas que não fazem parte do que Ele está construindo em você. Essa dor não é castigo, é preparação. E se você já se sentiu assim, deslocado, incompreendido, solitário mesmo, cercado de gente, talvez seja porque Deus te chamou, mas ainda não te revelou completamente o propósito. Ele te tirou do lugar comum, porque quem carrega um chamado não vive uma vida comum. A segunda dor espiritual que só os escolhidos sentem é quando tudo começa a dar errado, mesmo quando estão tentando fazer tudo certo. É como se, de repente, portas começassem a se fechar uma a uma. Você ora, você jejua, você tenta viver em retidão. Mas parece que a vida trava, as finanças apertam, a saúde enfraquece, as pessoas se afastam. E o coração se enche de perguntas. Se eu estou buscando a Deus, por que tudo está piorando? Mas aqui está uma verdade dura e necessária. O processo de Deus nem sempre parece justo, mas é perfeito. Porque antes de te levar onde você precisa estar, Deus precisa moldar quem você é.
Os escolhidos não são poupados da dor. Eles são treinados por ela. E quando tudo começa a dar errado, é aí que ele começa a trabalhar mais fundo. Deus mexe com o ego, com o orgulho, com a autossuficiência. Ele permite o vazio, para que você descubra que ele é suficiente. Algumas perdas não são injustiças, são libertações. Alguns atrasos não são punições, são proteções. Deus fecha caminhos, porque Ele quer te ensinar a confiar quando nada faz sentido. E é nesse momento, quando tudo dá errado, que muitos desistem, pensam que foram abandonados. Mas é exatamente o contrário. Esse é o momento em que Deus mais está perto, porque só quem é escolhido é corrigido com tanta intensidade. Se tudo está desmoronando, mas você ainda sente uma voz dentro de você dizendo, continua. Então, essa dor tem um propósito. A dor não é o fim, é o início da transformação. A terceira dor espiritual que somente os escolhidos sentem é a sensibilidade espiritual elevada. Uma sensibilidade que, às vezes, chega a doer. Eles percebem o que ninguém percebe. Sentem o ambiente pesado quando ninguém vê nada. Se incomodam com conversas vazias, atitudes corrompidas, lugares sem reverência. E o mais difícil, não conseguem mais se encaixar onde o Espírito de Deus não habita. Não é arrogância, não é julgamento, é discernimento. O escolhido começa a perceber que está sendo separado, não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. E essa separação dói, porque de repente amizades antigas já não fazem mais sentido. Atitudes que antes pareciam normais agora causam desconforto. O que antes divertia, agora entristece. É como se os olhos tivessem sido abertos. E ver a realidade espiritual como ela realmente é, traz um peso. O escolhido carrega um fardo invisível. Ele sente o que os outros ignoram. Ele chora por pecados que ninguém vê como problema. Ele sofre por ver tantos caminhando para longe de Deus, enquanto ele tenta, sozinho, permanecer firme. Você já se sentiu assim? Como se estivesse fora de lugar no mundo? Como se a sua alma estivesse em guerra constante com tudo ao redor? Isso é sensibilidade espiritual. E ela é uma dor, mas também é uma dádiva. Porque quando Deus abre seus olhos, é porque Ele quer te usar, não para seguir a multidão, mas para ser luz no meio dela. Então, se você sente esse peso, não rejeite, abrace, porque só sente isso quem foi separado por Deus. E lembre-se, o mundo espiritual é real. E aqueles que conseguem senti-lo também são escolhidos para agir dentro dele. Talvez agora você esteja se perguntando se essas dores são tão intensas, tão solitárias, tão difíceis de suportar, por que Deus permitiria que os escolhidos passassem por isso? A resposta está no propósito. Nada que Deus permite na vida de um escolhido é por acaso. Ele não desperdiça sofrimento. Ele usa a dor como ferramenta de purificação. O ouro só brilha depois de ser refinado pelo fogo. E os escolhidos são o ouro que está sendo preparado para uma missão maior. Essas dores espirituais não são castigos, são sinais. Sinais de que Deus está moldando, limpando, separando, treinando para algo que ainda está por vir. A rejeição não é o fim, é o início da aproximação com o céu. A angústia espiritual não é fraqueza, é sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. A solidão não é abandono, é espaço para que Deus ocupe o centro da sua vida. Quantas vezes você já chorou sozinho, sem saber o porquê? Quantas vezes sentiu um vazio, mesmo cercado de gente? Quantas vezes tentou se encaixar e tudo em você gritava que ali não era o seu lugar? Isso não é azar, isso é propósito.
Porque Deus está chamando, não para que você viva como todos, mas para que você viva como um escolhido. E aqui vai a pergunta que você precisa responder com sinceridade. Você tem sentido essas dores? Tem vivido esses dilemas espirituais? Tem se sentido como um estranho nesse mundo? Se sim, escreva nos comentários. Eu sei que fui separado por Deus. E compartilhe um momento em que você sentiu esse peso espiritual. Seu relato pode despertar outros que também estão nesse processo e acham que estão sozinhos. A verdade é, você não está só. Aqueles que Deus escolhe, Ele sustenta. E o que hoje é dor, amanhã será força. O que hoje pesa, amanhã será o seu testemunho. Agora pare e pense. Quantas vezes você tentou seguir a vida normalmente, mas algo dentro de você te puxava para outro caminho? Enquanto muitos vivem uma fé superficial, você sente um peso quando algo não agrada a Deus. Enquanto outros se acostumam com o pecado, você não consegue mais dormir em paz quando erra. Enquanto muitos buscam aplausos, você só quer ser aprovado por aquele que te separou. É como viver entre dois mundos, o mundo que todos enxergam e o mundo espiritual, que só você percebe. Você já percebeu isso? Quando você tenta viver como todos, algo dá errado. Quando tenta se esconder, Deus te expõe. Quando tenta ser normal, o espírito te incomoda. É como se houvesse um selo invisível em você, que grita: esse aqui é meu, eu escolhi. E se você ignora esse chamado, vem a inquietação, a perda de paz, a sensação de que está desperdiçando algo eterno por algo passageiro. Essa é a dor espiritual que corrige, não para te envergonhar, mas para te alinhar com o céu. Deus não te chama para ser como os outros. Ele te chama para ser como Cristo, separado, limpo, diferente. Por isso, não fuja mais. Não lute contra aquilo que Deus quer fazer em você. Aceite o processo. Se renda ao trabalhar de Deus. Seja moldado, mesmo que doa, porque essa dor é sinal de que o céu está te preparando. Ser escolhido por Deus não é um título, é um peso. É carregar uma responsabilidade que nem todos entendem. É caminhar por trilhas que poucos conseguem enxergar. E isso não é fácil, porque muitas vezes o escolhido anda sozinho, não por orgulho, mas porque sua visão está mais à frente do que a dos outros. Você começa a perceber coisas que os outros ignoram. Você sente no espírito aquilo que ainda não aconteceu no natural. E isso te torna inquieto, te faz parecer estranho, até mesmo distante. Mas o que você vive não é um castigo, é um chamado, um processo de lapidação, de alinhamento com o propósito eterno. Ser escolhido é ser moldado pela dor, mas sustentado pela graça. É ser confrontado pelo Espírito, mas também guiado por Ele todos os dias. E aqui vai a verdade. Deus não escolheu você pelo que você é, mas pelo que Ele quer fazer através de você. Então, quando a dor vier, entenda, ela não é o fim, ela é parte do caminho. Quando o silêncio vier, confie, o céu ainda está trabalhando. Você não foi rejeitado, você foi separado. Você não foi esquecido, você está sendo preparado. Cada lágrima tem um propósito, cada luta tem um ensino, cada queda pode gerar crescimento. Aos olhos humanos, pode parecer que você está atrasado, mas aos olhos de Deus, você está exatamente onde deveria estar. Então, permaneça, não desista, não se compare. O processo é doloroso, mas a promessa é gloriosa. Deus honra os que permanecem. O fim da dor não significa que a jornada terminou. Significa apenas que você agora está pronto para o próximo estágio. Quando a tempestade passar,
você vai olhar para trás e ver que não foi derrotado. Você foi transformado. Deus não te escolheu para uma vida fácil, mas para uma missão eterna. Ele te molda, te ensina e te prepara, não para o que você já sabe, mas para o que você ainda vai conquistar em seu nome. E é nesse processo, no silêncio, na dor, no isolamento, que você se torna mais parecido com o que Deus idealizou. Você é um reflexo da sua glória em um mundo quebrado. Cada batalha enfrentada, cada batalha vencida, te leva mais perto do propósito que Deus tem para você. Não importa o que o mundo diga, o que importa é o que Ele diz sobre você. E Ele te chama de filho, de escolhido, de vencedor. Agora, com cada cicatriz, você pode olhar para elas não como marcas de derrota, mas como testemunhos de um Deus que te sustentou. Porque o Criador jamais deixa seus escolhidos abandonados. E quando as dificuldades vierem, lembre-se, elas não são um sinal de fracasso, mas um sinal de que você está exatamente onde deveria estar. Você está sendo preparado para algo maior. Você está sendo lapidado para um propósito divino. Então, levante-se, porque a sua missão começa agora. Você agora entende que ser escolhido por Deus não é um caminho fácil, mas é um caminho cheio de significados eternos. A dor é apenas um detalhe no processo de transformação. Agora é o momento de refletir. Você está pronto para continuar? Está pronto para enfrentar os desafios, sabendo que, ao fim, o propósito maior de Deus será revelado em sua vida? Se você se identificou com essa mensagem e acredita que essa reflexão pode mudar a vida de alguém, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. Queremos saber como você tem enfrentado suas próprias dores espirituais e o que tem aprendido ao longo dessa jornada. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Clique no botão de like e deixe a sua energia positiva fluir. Ao fazer isso, você está contribuindo para que mais pessoas recebam essa mensagem e mais bênçãos serão derramadas na sua vida e na vida de quem assistir. Deus abençoe sua caminhada.